Oi pessoal, aqui é o professor Jefferson Frank. Então vou falar para vocês aí da guerra chamada Primeira Guerra Mundial, né? Essa guerra aí gigantesca, essa guerra aí que mudou a história do mundo, essa guerra aí que causou grandes transtornos, 10 milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial. E antes de falar dela, vamos falar do algo que estava acontecendo no século XIX, um pouco antes, Guerra Franco-Prussiana. Prússia era o antigo nome da Alemanha, né? Franco era o antigo nome dos franceses. Então, França contra a Alemanha, vitória da Alemanha. E a Alemanha retira um território chamado Alsácia-Lorena da França. Isso vai gerar um rancor, um ódio dos alemães contra os franceses. Aí entramos no século XX, ali, comecinho do século XX, era de grandes descobrimentos, carro, televisão, muita prosperidade. Essa época foi chamada de Belle Époque, que significa bela época, uma época sem guerra, de muitas invenções tecnológicas. Tudo parecia estar bem, né? Mas tinha uma região ali da Europa chamada Balcãs, né? Esses Balcãs ali pertenciam a um grande império austro-húngaro. Então, tinha um país ali que chamado Bósnia, tinha a Sérvia nessa região, e esses países eram subordinados ao Império Austríaco, junto com o Império com a Hungria, né, Austro-Húngaro. Eles controlavam aqueles países ali, mas aqueles países não queriam pertencer ao Império Austro-Húngaro, né? E o herdeiro do trono, Francisco Ferdinando, e sua amada esposa, esposa por quê? Porque ele lutou muito para conquistar ela, perdeu até o direito a seus filhos terem a descendência do trono austríaco, porque ele casou com uma mulher que não era nobre, né? E ele vai passear com ela em carro aberto numa região onde ninguém queria pertencer ao império dele. E aí tinha um grupo terrorista ali chamado Mão Negra, que era um grupo sérvio, né? Que vai acabar matando ele, com um tiro a queima-roupa, ele e a sua esposa vão morrer na cidade de Sarajevo, a atual capital da Bósnia. Aquilo vai causar um grande clamor, um grande transtorno no mundo. O Império Austro-Húngaro vai exigir a cabeça dos responsáveis do Mão Negra. E a Sérvia demora para tomar providência. E aí a Áustria-Hungria não quer saber, ela declara guerra contra a Sérvia, né? O grande problema dessa declaração de guerra contra a Sérvia é que a Rússia tinha um pacto com a Sérvia de defender a Sérvia. E ela entra na guerra. E a Alemanha tinha um pacto de defender a Áustria-Hungria se a Áustria-Hungria entrasse numa guerra. E aí a Alemanha vai apoiar a Áustria-Hungria e a Rússia vai apoiar os sérvios. Bom, eu já estava começando uma guerra com 4 países aí. É uma pena que não ficou só nos 4, vai aumentar esse bolo aí, né? E aí os alemães invadem ali a Bélgica, e a Bélgica tinha um pacto com a Inglaterra, né? A Inglaterra teria que defender a Bélgica caso a Bélgica fosse invadida. Então já está formado ali a Tríplice Entente, né? Que seria Rússia, né? A Inglaterra e depois a França. A França, por causa da Alsácia-Lorena, que ela perdeu para os alemãos, então ela vai se unir à Rússia, vai se unir à Inglaterra e vão formar a Tríplice Entente, né? Tríplice Entente era o nome do bloco que ia fazer frente à Alemanha, à Áustria-Hungria e à Itália, né? A Itália depois vai mudar de lado, no meio da guerra ela vai passar para a Entente. E o grande Império Otomano, né, o Império Turco, um império que nasceu lá na Idade Média, lá, ele vai se unir ali à Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e pela Itália. Então esses dois blocos, depois vão surgir países que vão entrar nos dois blocos, né? Bulgária vai entrar ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, Portugal vai entrar na Entente, os Estados Unidos mais para frente vai entrar na Entente, o próprio Brasil mais para frente vai entrar na Entente. Então já virou uma bola de neve ali e já começou uma grande guerra na Europa ali. É uma guerra que matou 10 milhões de pessoas, uma guerra ali que começou por causa de um assassinato, que foi o estopim, né, porque tinha rixas históricas. A Itália, por exemplo, só entrou na guerra porque ela estava de olho em umas colônias africanas que ela se achava que tinha pouco, né? Ah, a Inglaterra tem muita colônia na África, a França tem muita colônia na África. E aí a Itália pegou, vou estar do lado dos alemãos, dos Áustria-Hungria, porque se nós ganhar a guerra, a gente vai tomar aquelas colônias dos franceses ou dos ingleses. E aí esse mesmo argumento é usado para convencer os italianos a passar para o lado ali da Entente. Passa para cá que nós cedemos algumas colônias na África. Eles mudam de lado e vão lá do lado da Rússia, da Inglaterra e da França. Então a guerra também foi conhecida como a Guerra das Trincheiras. Foi uma guerra onde
Se usou muito essa tática das trincheiras. A primeira vez que foi usado arma química na história, o gás mostarda, né? Aquele gás venenoso entrava nas trincheiras e matava os soldados. Metralhadora, primeira vez que foi usada. Tanque de guerra, primeira vez. Avião, primeira vez que foi usado. Nosso Santos Dumont, brasileiro, lamentou que uma invenção que ele sempre disse que foi dele teria sido usado para uma guerra. E a guerra vai dando-se desenrolares, né? Teve grandes conflitos ali, como a Batalha da Jutilândia, Galípoli e tantas outras batalhas que teve ali na Primeira Guerra Mundial. E ela vai se desenrolar, muitos mortos, muita violência e vai chegar ali em 1917, lembrando que a Primeira Guerra Mundial é de 1914 a 1918. Em 1917, a Rússia vai passar por uma revolução comunista ali, os bolcheviques vão tirar o czar do poder da Rússia e os comunistas resolvem, né, fazer um acordo com os alemães e tiram a Rússia da guerra, né, enfraquecendo a Entente. Mas os Estados Unidos teve navios atacados ali, pessoas que morreram nesses ataques dos alemães no Oceano Atlântico, e os Estados Unidos resolvem entrar no lado da Entente, substituindo a Rússia, né? Então a entrada dos Estados Unidos no final da guerra vai ajudar muito, né, a Entente vencer os alemães e o Áustria-Hungria. Um pouquinho depois de 1917, ali, a Áustria-Hungria já se rende, a Alemanha fica meio sozinha, os otomanos também são derrotados, a Itália já tinha passado para o outro lado, né? Então a Alemanha sozinha não teve jeito, não, acabou perdendo a batalha ali, né? Mesmo tentando tirar a Rússia da guerra, a Alemanha perdeu a batalha. E depois vem o Tratado de Versalhes, né? Os alemães são obrigados a pagar bilhões de dólares de indenização aos países vencedores. Os alemães são obrigados a extinguir a marinha, a extinguir drasticamente o seu poderio militar. Tratado de Versalhes, então, impôs uma humilhação severa alemã, que vai gerar um ódio revanchista na Alemanha, que vai gerar depois até a ascensão do nazismo na Alemanha. O Brasil participou também dessa guerra, né? Teve um fato até engraçado. Primeiro o Brasil mandou umas tropas lá de soldados, primeiro ia para a África, depois ia ser mandado para a Europa. Os brasileiros viram um cardume ali, eles pensavam que era um submarino, eles estavam no alto mar ali, eles tinham um cardume embaixo, eles não sabiam o que era, aquelas bolinhas que saem embaixo da água, eles acharam que era um submarino e começaram a metralhar. Quando viram, era um cardume ali de peixes ali. Então foi um fato engraçado que aconteceu com o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Mas o Brasil foi brilhante na questão humanitária. O Brasil mandou médicos, enfermeiros, né, que foram para a guerra. Muitos, infelizmente, se contaminaram com a gripe espanhola e acabaram falecendo. E, infelizmente, trouxeram, inclusive, também para o Brasil essa gripe espanhola aí, que é parecida com o H1N1 que nós temos nos dias de hoje. Mas o Brasil fez uma ação bonita, humanitária, na Primeira Guerra Mundial, que, como eu falei, terminou com a vitória aí da Entente, né? Esses países aí a gente vai ver, vai estudar, eu vou passar mais aí matéria para vocês vão ver um pouquinho mais das curiosidades aí da Primeira Guerra Mundial, que infelizmente na época se imaginou que seria a grande guerra para acabar com todas as guerras, mas não, foi só a precursora de uma guerra muito pior que vai surgir em 1939, que seria a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, abraço aí do professor Jefferson Frank. Então, foi só um rapidinho aí, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, né, uma introdução rapidinha. Os mais detalhes a gente vai vendo aí na sequência da matéria sobre a Primeira Grande Guerra Mundial. Um grande abraço a todos do professor Jefferson.